Ó, o Henrique mandou mais uma aqui, ó. Renato, você acredita que o Bitcoin fecha 2024 batendo quanto? E no que você baseia essas projeções? Rapaz, previsão de preço a curto prazo é horóscopo, velho. Curto prazo é imprevisível. Que o Bitcoin vai valer milhões de reais, eu não tenho dúvida. O problema é que a gasolina também um dia vai valer milhões de reais. Quantos cruzeiros custa um pão cacetinho hoje? Quantos cruzeiros custa um pão cacetinho? Quantos cruzeiros custa um litro de gasolina? Isso. O destino do real tende a ser o mesmo do cruzeiro. O plano real acabou no dia 1º de janeiro. O calabouço fiscal eliminou o último elemento do tripé macroeconômico. Não existe. Tem superávit primário, o governo vai... Esse argumento dele de que a maioria das, ou todas as moedas fiduciárias só desvalorizaram com o tempo é muito relevante. Menos do que arrecada? Tem câmbio flutuante, com esse swap cambial infinito em ano eleitoral. Tem austeridade fiscal com calabouço fiscal. Tem compromisso de aumento de gasto por lei, não é isso? E nisso, infelizmente, Lula tá dando o que as pessoas pediram, velho. E no Antigo Testamento, na nação criada por Deus, eles pediram rei. Agora eles também pediram rei, velho. Se você achar que outro macho vai salvar a sua família, seu país, e não você, rapaz, você vai repetir o erro do Antigo Testamento, né? Quando ele fala que outro macho vai proteger você e tudo mais, parece claramente que ele tá jogando a coisa num dualismo sexual, né? São aquelas simplificações reducionistas do Trejetão. O Lucas falou que o Trejetão é a pessoa mais inteligente que ele já viu. Isso eu acho uma coisa interessante, né? Porque o brasileiro tem uma coisa que eu já observei, que geralmente ele acha as pessoas proporcionalmente mais inteligentes quanto mais eles não conseguem compreendê-la, né? Isso é uma coisa interessante do brasileiro. Sobre a inteligência do 38, ele certamente é alguém inteligente, certamente tem um QI alto. Se você observa os títulos acadêmicos dele, as conquistas que ele tem, ele claramente é uma pessoa muito inteligente acima da média, isso é certo. Eu acho que o fato dele ter uma inteligência muito ágil, muito rápida, é uma coisa que particularmente impressiona as pessoas, porque ele pensa em muita coisa ao mesmo tempo. Ele usa muitos argumentos ao mesmo tempo. E geralmente são argumentos retoricamente bem desenhados. Argumentos, assim, que... Ok, numa conversa superficial, como ele te joga, ele te apresenta dois extremos, duas opções, onde uma é completamente absurda e a outra é a oposição dele, é algo que retoricamente tende a funcionar. Mas como eu disse, numa análise superficial, se você para analisar isso em alguns minutos, você percebe que existe um problema. Só que esse tipo de retórica para o povão que está vendo soa algo extremamente convincente, porque o povão não vai analisar isso aí. Enfim, essa inteligência extremamente rápida é uma coisa que faz com que ele pareça alguém muito inteligente. Só que isso vem também com um contraponto, que é uma inteligência que parece ignorar certas sutilezas, né? Que parece jogar tudo pro extremo com muita facilidade, que parece simplificar muitas coisas, não entrar nas profundezas das coisas, nas raízes das coisas. Então, é algo que traz a sua positividade, sem dúvidas, mas traz os seus problemas juntos. Tá? Certamente é um cara muito inteligente, isso não tenho como negar. Mas acho que esse defeito da inteligência dele atenta muito contra as posições dele, as opiniões dele. Deusar políticos, da Samuel, ideia de que lê imaginar... Samuel 1 e 2. Eles vão tomar seu melhor filho, vão transformar sua filha numa serva. Tem tudo lá, Samuel 1 e 2. Tem muita gente que acredita, inclusive em Portugal, que Portugal foi fundado diretamente por Jesus Cristo. Você conhece o juramento de Ourenque? Não. As bandeiras de Portugal e Espanha são flâmulas de vitória, são símbolos de vitória contra a guerra muçulmana. A identidade deles veio da ideia da reconquista. A Espanha e Portugal foram criados com essa ideia. Eles colonizaram a América. Eles colonizaram a América com a ideia de levar a ideia de Jesus. Eu acho que se alguém... Será, a maioria das pessoas não veio por dinheiro. Onde é que Pero Vaz de Caminha morreu? Não é nenhuma questão de... Você sabe onde Pero Vaz de Caminha morreu? Não sei. Depois daqui, eles não voltaram para Portugal, não. Eles foram contra a corrente para a Índia para lutar contra os muçulmanos. Ele morreu lá. Pedro Álvares Cabral morreu, já voltou para casa. Mas aqui é uma coisa até que vale a pena entrar nessa dicotomia, porque frequentemente quem discute esses pontos também cai nesse pensamento dicotômico, também cai em jogar em um dos extremos. Então, ou os portugueses exploraram o Brasil por algo puramente econômico, só queria ouro e dane-se, os índios estupravam os índios, matavam os índios, e genocídio e dane-se. Ou era um ideal cristão altamente romantizado, né? Quando que não, pode ser algo meio misturado, pode ser um pouco dos dois, né? Cada um ali podia ter motivações diferentes, enfim. Existe muito extremismo nessa discussão também. De um jeito que ele estava inutilizado, ele tinha pegado centenas de doenças que ninguém conhecia, o cara estava inutilizado. As pessoas que deram a volta ao mundo com Magalhães, não chega, 90% não voltou. Você acha que alguém ia para uma missão de 93% de chance de morte por causa de dinheiro? Imagine. Isso aqui é uma objeção interessante. O argumento de que é muito difícil que
que a motivação fosse algo material, porque existia 93% de chance das pessoas morrerem se elas fossem. Então dificilmente seria algo material. Bom, isso pressupõe que as pessoas estavam conscientes de que a chance era baixa, o que eu acho que realmente estavam. Eu não sei se a porcentagem é tão baixa, se realmente é. Né? Você só tem 7% de chance de sobreviver. Certamente é algo de risco. Mas não sei, talvez diante de uma pessoa que pensasse que, bom, se eu não apostar nisso, não tiver a menor chance... Se eu não apostando nisso, eu não tenho a menor chance de conseguir uma riqueza para minha família, eu vou morrer pobre. Eu não sei se algumas pessoas não realmente tentariam fazer isso. Realmente não sei a força desse argumento. Os caras nunca tinham visto isso. Quando atravessou, apareceu, não é isso? Uma cruz no céu. Você acha que isso não significava nada pros caras? Se isso fosse por dinheiro... Se fosse por dinheiro, eles teriam voltado. Mas eles não daí teriam tu vai falar que o dinheiro não foi um componente? Mas um componente, mas era um componente menor. O componente maior para o país se comprometer na colonização era o combate ao Satanás. Pregar a toda criatura, a última ordem de Jesus. Portugal foi fundado 300 anos antes de qualquer descobrimento. Pior que quando você aperta o 38 para fazer esses questionamentos assim francos sobre o que ele pensa, né? Será que ele pensa realmente que a coisa está no extremo? Muitas vezes ele mostra uma sensatez, né? Ele mostra que sabe que a coisa não é tão redutivista assim. Ele é inteligente o suficiente para perceber isso. Mas eu também discordo das pessoas que dizem que esse pensamento dicotômico do 38 é uma coisa puramente retórica, é algo que ele friamente calculou para poder convencer as pessoas. Não, ele claramente tem uma inteligência que parece que funciona de forma dicotômica. Seria até difícil você incorporar tantas estratégias retóricas, né? Um espírito tão dicotômico só por razões retóricas, se você não realmente pensasse dessa maneira. Me parece que sim, ele pensa de forma dicotômica. Mas existe, talvez, o 38 num estado mais sóbrio, mais tranquilo. Ele consegue ser menos extremista e considerar mais sutilezas. Pink, que Dom Afonso Henriques afirma que recebeu uma mensagem diretamente do Senhor Jesus Cristo de que você levará a palavra de Jesus a povos que você nem sequer você conhece. Um charlatão diria isso, não diria? Não sei. Um charlatão diria isso, porra. Eu não sei. E ele venceu a batalha. O Igor tem um ponto aqui, né? Do jeito que ele disse que ia vencer. E o Portugal levou a palavra de Jesus a 300, 400, 500 anos depois da morte de Dom Afonso Henrique a povos que eles não conheciam no século XII. Tinha igreja portuguesa em Hiroshima, tinha igreja portuguesa em Nagasaki, tinha igreja portuguesa em Macau, tinha igreja portuguesa em Timor-Leste. Mas em povos que eles nem sequer imaginavam que existia, né? Tu tá partindo do princípio que isso é bom. Eu acho Levar a palavra de Jesus é uma merda? Eu acho que ensinar a perdoar. Acho que não necessariamente ele está partindo do princípio de que isso é bom. Ele pode só estar partindo do princípio de que a intenção era boa, né? E mesmo que a coisa em si não fosse. O perdão, a humildade é uma desgraça. Mas você está dizendo que esses lugares já não perdoavam as pessoas. Rapaz... Essa aqui é uma objeção bem tola, vamos dizer assim, do Igor. Porque isso me parece um fato inconteste entre quaisquer historiadores que o cristianismo trouxe uma mensagem nova ao mundo que era basicamente inédita, né? Pelo menos não foi vivida de forma tão integral e por tantos homens após o cristianismo. Essa ideia do amor ao próximo, essa coisa, né, da caridade, isso nunca existiu antes na sociedade, de forma tão intensa. De fato, não tem como comparar. Historicamente, isso não existe comparação. O que você pode questionar é se o princípio de amor ao próximo é uma coisa boa, né? Só resta espaço para esse questionamento. Mas como é que tu chega num lugar que já tem uma cultura pré-estabelecida, por exemplo, como no Japão, com uma mensagem como essa? Aceita quem quiser. Puta, mas e se ao contrário fosse o que se a gente estivesse falando do contrário? Por exemplo, em vez de saírem missões cristãs pro Japão, saíssem missões do Japão. Se o mundo fosse configurado de uma forma diferente e outra mensagem chegasse num país cristão, eles seriam recebidos do mesmo jeito, será? Houve missão diplomática no século XVII, eles foram recebidos. Houve missão diplomática japonesa no século XVII. Com a mesma intensidade dos jesuítas? Como é que você... Beleza, se a religião oficial do Japão, que o Shinto, né, que o imperador é um deus, eles tentaram, inclusive, na Segunda Guerra Mundial. Se o imperador fosse um deus mesmo, ele teria ganhado a guerra, não é isso? Se a sua ideologia é a espada e a sua demonstração é a vitória, as bombas atômicas deixaram claro e a rendição incondicional, não é isso? De que o imperador não é um deus, né? Tudo bem, mas eu também não falei que o imperador é um deus. Beleza, se você vier ganhar a bomba... Esse ponto aqui do 38 não tem nada a ver com o que o Igor está dizendo, né? O Igor só está questionando. Nem tanto pelo critério objetivo que torna uma religião a verdadeira e não outra, mas ele questionou, parece... sei lá, como os cristãos, de uma perspectiva subjetiva, relativa, lidam com a evangelização de outros povos. Ou seja, se os outros povos tendem a aceitar a evangelização cristã, os cristãos também não teriam que aceitar a evangelização de outros povos? Eles aceitam na prática? Acho que foi mais nesse caminho a objeção do Igor, e não tanto pela validade objetiva das religiões.
E mesmo que fosse, daria para pegar outras religiões como exemplo. Olha só, a gente tá falando de pessoas que saem, cristãos que foram pra uma outra cultura, e a gente tá usando o Japão como um exemplo aqui, Mas certo? tem muitas pessoas que adotam religiões ocidentais, não tem? Daí a gente tá New levando- Age agora, não tem um monte de gente que segue religião oriental? O trajetório ele não deixa a pessoa concluir o raciocínio. Isso é bem problemático. Antigamente, existia ritual de assassinato em massa para sacrifícios humanos. Hoje em dia não tem mais. Melhorou ou piorou? Você quer viver no mundo de sacrifícios humanos, de fome, de ficar comendo inseto? Pois é. A gente tá 500 anos... Parece que esse relativismo, né? Essa argumentação do 3 mostra que esse relativismo cultural e até em termos de valores, né? Sei lá, ninguém está disposto a levar isso até as últimas consequências. Né? É um relativismo incoerente. É um relativismo praticamente incoerente. Parece que existe Evoluir naturalmente. certa objetividade, né, nas preferências humanas. A gente tá 500 anos depois, irmão. Isso daí é evoluir naturalmente. Essa afirmação também foi extremamente esquisita. Pensar que os índios iam evoluir naturalmente até o nível que nós estamos hoje, né, se não fosse a colonização. Né? Uma afirmação extremamente esquisita. Mas eu entendo também a posição do Igor. Né? É muito difícil você conseguir formular um raciocínio, formular uma objeção diante do 3 oitão. Ele não deixa você falar, não deixa você fazer a pergunta. Ele manda muita informação de uma vez. Não tem condições de você argumentar contra o 3 oitão. Agora eu finalizo aqui o vídeo, para quem está assistindo gravado, convidando vocês mais uma vez para conhecerem o nosso curso Prolegômenos Academia de Lógica, que é o nosso curso de introdução à lógica tradicional. Todos os grandes gênios intelectuais medievais, eles estudaram lógica. Antigos medievais estudaram lógica. A lógica era estudada por adolescentes de 14 anos. Era um componente fundamental na formação das pessoas. Eu, com os prolegômenos, estou proporcionando, né, a possibilidade de vocês experimentarem um pouco do que era essa formação em lógica que os grandes gênios, né, e não só os grandes gênios, como quaisquer pessoas que queriam ter uma formação intelectual minimamente decente para conseguir pensar com mais clareza, tomar decisões mais assertivas e assim por diante. Então eu estou proporcionando isso por meio do nosso curso que está extremamente em conta, o Prolegômenos Academia de Lógica. Para quem buscar uma formação ainda mais avançada do que os prolegômenos, daqui a uns meses o nosso curso Academia de Lógica vai ser relançado e todos aqueles que tiverem os prolegômenos terão, né, o valor que gastaram com os prolegômenos abatido na compra da academia. Então hoje os prolegômenos custam R$ 349,90. Se você comprar hoje os prolegômenos e a academia lançar no futuro, por exemplo, por R$ 700, você vai abater esses 350 que você pagou e, portanto, você vai pagar somente 350. Mais do que isso, a Academia de Lógica vai ser um curso exclusivo para alunos dos prolegômenos. Então, se você não está nos prolegômenos, quando lançar a academia, esquece, você não vai poder entrar. Tá certo? Vai ser um curso fechado para alunos dos prolegômenos. Então, aproveite a oportunidade, o link está na descrição. Eu vou deixar também nos comentários fixado quando isso aqui virar um vídeo. Todas as informações que você precisa estão lá na página, tá certo? Muito obrigado a todos por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado, minha honra, tá? E fiquem com Deus.